Então, novamente, bom dia a todos. Quem estiver chegando na salinha do Pautalk, no Facebook, seja bem-vindo. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Vereda Familiar, de Teresa de Brito. Tá? Nós estamos ainda falando do consumismo doméstico, né? Capítulo 20. O consumismo doméstico. Muito bem. Então vamos lá, vamos dar a sequência, né? Vamos dar a sequência a esse assunto, que é um assunto tão atual, tão importante para nós, né? Porque hoje em dia a sociedade de consumo que a gente tem vivido, né? Essa sociedade que valoriza muito o ter, né? Valoriza muito o aparentar, demonstrar poderio econômico, demonstrar possibilidade de consumir, né? Então é muito importante que a gente discirna, né? Que a gente possa discernir do ponto de vista espírita, do ponto de vista cristão, do ponto de vista do equilíbrio, como lidar com o consumismo, né? Já que como lidar com o consumo, né? No nosso dia a dia. Muito bem, então vamos lá. Alguém poderá banquetear-se nos melhores restaurantes, gastando o próprio dinheiro como queira, né? Porém, se a seu lado algum irmão padece fome, sem contar com sua cooperação amiga, estará consignado o crime de lesa fraternidade. Olha que interessante, né? Alguém poderá banquetear-se nos melhores restaurantes. Podemos frequentar os melhores restaurantes? Podemos. É uma possibilidade que temos? É uma possibilidade, né? Mas, né? Aí que vem a Teresa de Brito colocando um adendo aí, né? Mas, porém, né? Se a seu lado algum irmão padece fome, sem contar com sua cooperação amiga, estará consignado o crime de lesa fraternidade. Isso aqui dá até uma outra dimensão para a gente, né? De convivência, dá um outro modo de pensar para a gente. É que a gente está tão viciado no nosso egoísmo, a gente está tão viciado na indiferença, perante tudo e perante todos, nós estamos tão viciados, né? Nosso raciocínio ainda já está tão prejudicado por esse modo de fazer que nós temos tido ao longo dos milênios aí, que a gente acha isso estranho. A gente acha estranho ela falar que a gente pode frequentar os melhores restaurantes, mas se ao nosso lado, né, algum irmão padece fome, sem contar com a sua cooperação amiga, estará consignado o crime de lesa fraternidade. Não é, pessoal? Não estou falando que eu sou a perfeição, que eu faço tudo certo. Não, a gente está tentando entender. Alguém poderia, Alexandre, mas você faz isso, você não sei o quê. Aí, né? Nós estamos tentando entender o que os espíritos esperam de nós. Nós estamos tentando entender, eu preciso também disso, eu preciso lembrar disso o tempo todo. Porque eu também sou uma pessoa muito necessitada. Né? Eu preciso também aprender com os espíritos, né? Mas é verdade isso aqui, não é, Maria? É verdade. A gente pode usar o sofisma que for, a gente pode usar a racionalização que for, mas é verdade isso. Não é? A gente está lá banqueteando, pagando caro lá né? Naquele banquete com a família, e ao nosso lado, lá no vidro, lá fora, tá uma pessoa lá lambendo os beiços lá. Não é? Talvez hoje, na nossa, né, Florzinha? Talvez hoje na nossa indiferença, isso aí, ó, tanto faz para mim. Talvez a gente fizesse assim, talvez a gente não desse nem bola, né? Mas vamos reduzir o fato a uma situação fraterna, a uma questão de irmandade nossa, somos filhos de Deus, né?
diante de um mesmo Pai, nós somos todos iguais, diante da reencarnação, pudemos já viver situações invertidas, né? Vamos reduzir isso a um fato espiritual mais profundo, nós vamos ver que a gente tem vivido em extremo egoísmo, em extrema indiferença, socialmente falando, né? O ser humano tem vivido, em termos gerais, né? Lógico, com as compreensíveis exceções, mas nós, em termos gerais, temos vivido num egoísmo feroz socialmente. A gente vai se massificando, né? Nós vamos nos tornando números, sempre com pressa, sempre agitados, né? E a gente vai perdendo a noção do indivíduo, né? Das necessidades de cada um, né? Vejo, por exemplo, tantos fazendo propaganda, ONGs para salvar baleias, mico-leões, e não vê um necessitado que na rua, caído, precisa de comida, uma casa, um teto, né? As coisas são tão esquisitas, a meu ver. É verdade, Dudu, é verdade. Aqui a gente não está, eu entendo o que você diz, né? Que a gente não está desqualificando o trabalho que é feito com os animais, né? Para salvar os animais e coisa e tal, que tem a sua validade, né? É também uma manifestação de sentimento, mas às vezes ao nosso lado tem uma pessoa que está ali muito necessitada, né? E às vezes a gente não sente lá aquela fraternidade, né? Aquela tendência de ajudar, aquela. Então é realmente estranho isso, né? Em termos de fraternidade é realmente estranho, em termos de convivência. Oi, Ju, bom dia, Goducha, um abraço, sejam todos bem-vindos. Então ela está certíssima aqui. Eu adoro o trabalho da Teresa de Brito porque ela é um pensamento muito lúcido, né? E fala pra gente as coisas do jeito que a gente precisa mesmo repensar, né? Eu acho fantástico esse livro aqui. Eu acho que realmente faz a gente acordar em alguns aspectos, né? Isso é tipo de coisa, pessoal, que vai cair a ficha lá no plano espiritual, geralmente. O que o André Luiz falava? Que ele vivia na família, fechado no seu círculo de afeições, né? Ele falou isso. Indiferente a comezinhos deveres de fraternidade. Olha o que ele falou. Completamente indiferente a comezinhos deveres de fraternidade. Foi cair a ficha nele só lá no plano espiritual. Quer dizer, pequenos deveres de fraternidade ele não fez. Ficou preso ao egoísmo, ao prazer familiar, ao bem-estar familiar e ficou surdo a comezinhos deveres de fraternidade. São esses aqui. Que às vezes são coisas tão simples, né? Às vezes você paga uma marmita para a pessoa, você guarda alguma coisa para ela, você, né, pelo menos estende. Nós podemos ir para os melhores restaurantes, mas pelo menos vamos estender esse benefício para aqueles que a gente topar no meio do caminho, né? A gente vai poder usufruir numa boa daquilo que a gente tem e vai fazer os outros felizes também. Olha aí, que coisa boa, né? Então, são possibilidades que a gente tem. Miriam, eu me pergunto sinceramente se eu faço a minha parte, né? Todos nós, nesse momento, nos perguntamos, eu tenho certeza, né, Miriam, que nós todos estamos nos perguntando se nós temos feito a nossa parte, né? É a pergunta realmente que não quer calar, né? E que nós devemos fazer mesmo para que a gente possa melhorar a nossa atitude, né? A florzinha, mas aí é tarde, né? Se não acordar antes vai sofrer. Pois é. É aí que está o preço da coisa, né? Aí a gente fica que nem o Lázaro e o pobre lá, né? Não, Lázaro e o rico, né? A parábola do Lázaro e o rico, né? Que o Lázaro tentava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, né? E depois do plano espiritual se inverteu, né? A Serena, para podermos continuar sobrevivendo nesse mundo, vamos lembrar que nada nesse mundo é por acaso e que existe uma lei que rege esse universo. A minoria é que tem que colocar a mão na consciência, né? A minoria privilegiada, porque o pobre é solidário e divide o pão. Aliás, divide tudo, é verdade, né? A gente vê, é mais fácil, né?
A gente vê às vezes um mendigo na rua repartindo o que ele ganhou, que é pouco, mas o que ele ganhou, ele reparte mais facilmente com uma outra pessoa que está com dificuldades do que uma pessoa que tem muitos recursos, que às vezes fecha a mão para um pedido, R$ 10, ó tio, dá real aí, né? Ou então, né, um prato de comida, uma coisa assim. Muitas vezes a pessoa até trata mal, né, o pedinte, né? Então, são coisas que a gente deve parar para pensar, né? Vamos avançar um pouquinho aqui então. Alguém poderá viver as férias viajando por toda parte, nos mais modernos aviões ou nos mais caros cruzeiros, despendendo suas moedas valiosas. Mas se ao seu redor algum companheiro deslocar-se a pé para atender os deveres, por falta de recurso para a mínima condução, aí estará o ônus moral, caracterizando a indiferença e o desrespeito às leis de amor. Eita! Não é, pessoal? Vocês estão vendo? Ó? Podemos viajar, né, para os mais modernos, as férias, né, viajando para toda parte, através dos mais modernos aviões e caros cruzeiros, né, gastando as nossas riquezas valiosas, né? Mas ao nosso redor, as pessoas andam a pé sem a mínima condição de deslocamento, às vezes tomando chuva, né? Ela diz aqui, né? Por falta de recurso para a mínima condução, aí estará o ônus moral, caracterizando a indiferença e o desrespeito às leis de amor. Né? São coisas para nós pensarmos. Novamente, a indiferença a gente acha normal, né? Todo mundo desfilando nos carrões de luxo, né? Todo mundo desfilando para lá e para cá, esbanjando status. Mas ao nosso redor, pessoas se arrastam lá, às vezes doentes, indo para o hospital, né? Pessoas indo para o trabalho, boletadas nos trens da vida, aí, nos ônibus, não é? Alexandre, mas isso é muito normal, isso é muito... É assim mesmo, não é? A gente tem achado, a gente tem pensado que é assim mesmo, não é? A gente tem vivido nesse egoísmo, nessa indiferença, achando tudo isso muito normal. Ela está justamente questionando isso. Será que é tão normal assim? Será que é para ser assim? Será que é para ser assim? Não é? Será que nós não podemos estender? Às vezes, pessoal, não quer dizer que você vai transformar o seu carro numa van, pegando as pessoas indistintamente, às vezes correndo até risco de ser assaltado. A questão não é essa. Mas e quantas vezes não é possível você ver uma pessoa que está ali carregando um monte de pacote, uma velhinha, né, uma velhinha que está lá carregando pacote de mercado, segurando guarda-chuva. A gente vê aos montes isso. Será que a gente pode dar uma paradinha? Ô, minha senhora, vem cá, entra aqui que eu levo a senhora. Não é? Situações até que não implicam num risco, porque hoje em dia tem riscos potenciais, aí, dependendo do local, dependendo da pessoa que você olha ali, né, ainda mais se é mulher que está dirigindo, é um risco potencial. Então a gente não quer que ninguém corra riscos desnecessários, né? A questão não é essa. Mas às vezes você vê situações que não significa risco nenhum. O risco é da gente sair da nossa indiferença. O risco é de sujar o carro. O risco é de molhar o banco. Esse é o risco que a gente não quer correr. Não é? Ah, mas o que vão dizer, não sei o que lá. Então, são situações que a gente pode achar modos de conciliar, de sair um pouquinho da nossa indiferença, estender, abrir o coração. Né? São exercícios maravilhosos, pessoal, de sensibilização, de amor. Isso é amor real. Né? É aquele que não pensa nos ganhos e nas perdas, né? Simplesmente faz, porque percebe uma necessidade, percebe uma possibilidade de ajudar. Não fica calculando, né, os ganhos e as perdas, né? A florzinha, Ale, morar em São Paulo deve ser horrível, muitas pessoas correndo naqueles metrôs, né? Até no domingo, né? É verdade.
A Ju, com certeza, em coisas simples, até situações que nem são tão perigosas, né? Isso mesmo, Ju. É, a Miriam, o mundo de provas e expiações, o trem cheio, é uma boa expiação. Podemos assim pensar, sem buscar a melhoria e o progresso. Né? O que nós pudermos fazer por minorar o sofrimento alheio, em situações simples que nós possamos fazer isso. Né? Cada um tem que avaliar as situações em que se sinta na condição de fazer isso. Né? É uma maneira até de legitimar os recursos que eu tenho. Porque os recursos que eu tenho, pessoal, são para isso mesmo. É para isso que nós viemos. Os recursos que nós temos são para isso. São para estendermos mesmo a quem necessita. Essa é a função dos recursos que nós temos. Além de manter a nossa vida, de nos dar as possibilidades que nós precisamos, é também para gerar bem-estar social, para ajudarmos a estender o bem-estar que nós usufruímos. Tá? Então, é uma questão de abrirmos um pouco o coração. Né? A Silvia ajudar a atravessar a rua, às vezes uma velhinha que está com bengala. Tem que ver, que nem na historinha lá, né, Silvia? Tem que ver se ela quer atravessar a rua, tá, pessoal? Senão você vai levar uma bengalada, né? Como diz a história lá, né? Você vai ajudar a velhinha só estava olhando só estava se divertindo com o sinaleiro lá, né? Ela não queria atravessar a rua, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, Ju? Pergunta, o que a senhora quer? A senhora quer atravessar a rua? Quer que eu ajude? Pois não, meu filho, né? Aí vai, mas de outra forma é capaz da gente levar uma bengalada, né? A purpura ametista. Sem correr riscos, colocar-se a serviço dos outros, dividindo um pouco nossos bens por amor ao próximo. Bens esses a nós emprestados por Deus, isso mesmo. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Ele está emprestado, ele serve para isso mesmo. Para estender a fraternidade, estender a caridade, estender a ajuda mútua. Não para nós trancarmos nos cofres e montarmos em cima do dinheiro e nos sentirmos melhores do que os outros. Né? Porque não o somos. Não o somos. Temos que ter isso bem claro. Os recursos não nos pertencem, estão emprestados e nós não somos melhores do que os outros. Nem piores. Não existe esse negócio de melhor e pior. A Dudu, mas o medo está tão grande, Alexandre, que eu fiz isso e a pessoa pensou que era sequestro relâmpago. E não quis, eu fiquei até com medo dela gritar polícia, quando eu só queria ajudar a ela a levar as coisas no meu carro, certo? Mas pelo menos você fez a sua parte, né, Dudu? Pelo menos outro dia também estava uma chuva torrencial. Eu estava quase chegando em casa, mas perto assim tem um mercado, né, algumas quadras, então já vi uma velhinha lá carregando uns pacotes e uma hora ela parou na rua assim, deixou um pacote no chão, ajeitou o guarda-chuva. Eu falei, minha senhora, né? Essa senhora aí, coitada, né? Aí parei, a princípio ela nem entendeu porque que eu parei também. E chovendo, eu falei, minha senhora, você quer? Eu levo a senhora para casa e tal. Aí ele falou, não, eu moro aqui pertinho, moro ali na esquina, né? Falei, então tá bom, né? Deus abençoe e tal. Aí ela continuou, né? Mas pelo menos aquilo me fez bem, porque pelo menos eu senti que estava me dispondo a fazer, né? Se a pessoa não quer, aí é outra questão. Aí se está perto, se está longe, se está com medo ou não está, aí foge ao nosso controle, né, Dudu? Mas pelo menos a gente tem essa intenção positiva, né? Então, aí cada um sabe o que faz, né? Então vamos ver aqui, né? Vamos continuar daqui um pouquinho. Alguém poderá viver na mais suntuosa mansão, no palácio mais exuberante, rodeado por todas as facilidades que o progresso da tecnologia permita, aplicando suas riquezas mais grandiosas. Todavia, se na sua estrada comum houver um ser que não tenha o mínimo teto para albergar-se, nisso estará assinalado o egoísmo infelicitador.
demarcando com perspectivas expiatórias os passos futuros. Então, novamente, agora a questão da moradia, né? Agora a questão da moradia. Nós podemos viver na mansão lá de 500 quartos, né? Podemos viver lá na mansão, rodeada de todo luxo, de toda possibilidade, de todo conforto, segurança, mas, né? Mas, se na sua estrada comum houver um ser que não tem o mínimo teto para albergar-se, nisso estará assinalado o egoísmo infelicitador, demarcando com perspectivas expiatórias os passos futuros. Então, assim, nós temos que pensar em formas, né, momentos que a gente vive, que nós podemos abrir a nossa casa, que nós podemos, né, participar, nós podemos compartilhar dos benefícios que nós temos com os outros, né? Pode ser difícil para muitas pessoas abrirem a sua casa para mendigos da rua, para pessoas que passam pedindo ajuda e às vezes está tarde e a pessoa não tem onde ficar. Talvez seja difícil, né, para nós fazermos isso, né, para nossa família tão acostumada, né, com a sua privacidade, talvez seja difícil. Tem pessoas que conseguem fazer isso, né? Para doentes que não têm um apoio da família e não têm onde ficar, e nós possamos cuidar. No passado, a gente vê na época de Jesus, né? A gente vê na Casa do Caminho, o pessoal... A própria casa de Pedro foi transformada num hospital, foi transformada num albergue. A Casa do Caminho era ao mesmo tempo um hospital normal, um hospital psiquiátrico, albergue, orfanato. A Casa do Caminho era tudo, né? Na estrada de Jope, né? E eles abriam o coração e transformavam a própria casa em local de ajuda, em posto de socorro, né? Hoje a gente está tão cheio de 9 horas, né? A gente está tão cheio de medos, inseguranças, né? Que a gente se fecha absolutamente. Mas mesmo assim, será que não tem jeito de estender a um parente, de estender a um amigo, de acolher a um a outro em caso de necessidade? Né? Será que nós não temos jeito de estender esses benefícios também? Cada um adaptando a sua condição, aquilo que pode fazer, né? Acho que é isso que ela está dizendo. Nós não vamos querer dar o passo maior que a perna, mas será que nós não podemos começar a estender esses benefícios, né? Ah, Serena, o que você me diz dessa frase? Mais por causa da maldade de muitos, a caridade se esfriará. Eu não sei se é bem assim essa frase, Serena, dá uma olhadinha lá, né? Se for para fazer uma citação, cite lá do jeito que é mesmo no Evangelho, para a gente não confundir a coisa, né? Porque eu não sei se é exatamente assim. Fala da caridade esfriar, mas eu acho que é um pouquinho diferente aí, tá? Porque abundará a iniquidade, não é assim? Alguma coisa parecida com isso. A caridade de muitos esfriará, né? Então... nós estamos num momento em que realmente a caridade de muitos tem esfriado, né? Porque a indiferença tem aumentado. A indiferença tem aumentado muito, né? A fraternidade tem esfriado, né? Porque os interesses têm aumentado muito. Então, eu acho que é a questão da gente resgatar mesmo, né, o sentimento, resgatar, né, a fraternidade, a caridade, isso é muito importante, né? Deixa eu ver aqui. Ah, Ju, pois é, Ale, e o medo de colocar gente estranha em casa com o mundo de hoje, né? Então, se bem que, na verdade, Ju, sempre existiram pessoas estranhas e sempre existiu a maldade deliberada, sempre existiu, né? E as pessoas sempre abriram o coração
aqueles que já desenvolveram essa capacidade, sempre abriram o coração. Porque, na verdade, a gente viver desconfiado já é um mal atual que cada vez parece que está maior, né? A gente vive desconfiado, né? E o bem ele se expõe mais mesmo. Ele não é ingênuo, ele não é temerário, né? Ele confia mais nas pessoas e por isso se expõe mais, até a prejuízos, né? Hoje a gente quer se proteger tanto que a gente deixa de estender as coisas boas, né? Então a gente se preocupa mais em se proteger do que qualquer outra coisa. Sendo que o bem, ele se expõe, ele tem como característica se expor mais mesmo. A gente se expõe. Eu estou aqui falando para vocês, eu estou me expondo. Eu deixo o vídeo no Facebook, eu estou me expondo. Ao ridículo, à zombaria, eu estou me expondo. Mas se eu for me proteger de tudo, eu não faço mais nada. Né? Se eu for me proteger de tudo, se eu for pensar, mas o que vão pensar de mim, o que vão falar, eu não faço mais nada. Né? Então sempre o bem ele vai se expor um pouco mais. Né? Quando fala assim, olha, por que o mal tem predominado? Oi, Ana, um beijão. Porque o bem tem sido tímido. E o mal tem sido arrojado. Tem sido, né? Tem sido. Mas não é para ser assim. Né? Então, quando a gente faz o bem, é para a gente ser um pouco mais arrojado também. A gente não pode ser tão medroso, tão inseguro. O problema é que nós vivemos numa sociedade muito insegura. E não é só pelo que a gente tem visto de criminalidade, não. As pessoas muito inseguras porque elas são ainda pouco desenvolvidas. Né? Precisam desenvolver mais a segurança interior. Né? E isso é uma questão que nós temos que desenvolver. Né? Que é um exercício, na verdade. Por isso que a gente fala aqui, até com cuidado, né? Para a gente não dar um passo maior que a pena. Cada um faça aquilo que achar que deve fazer com a sua casa, com o seu carro, com o seu almoço, né? É o que ela está dizendo aqui, né? Cada um faça o bem da maneira que achar melhor, né? Mas que nós temos muita insegurança, temos tido muita insegurança. E cabe a nós vencer as inseguranças que nós temos, né? Né, Maria? Vem de dentro das pessoas, né? É muita insegurança, né? Então, a gente acaba aproveitando essa insegurança que a gente tem para justificar muita coisa que a gente não faz. O medo nos paralisa muito. O medo tem nos paralisado muito nas nossas iniciativas, né? Então, nós podemos, talvez, relativizar um pouquinho isso aí. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Alguém terá condições de vestir-se com as mais formosas sedas, com os mais custosos linhos, nos galarins da moda mais atual, empregando seus ganhos abundantes. Porém, se no circuito da sua existência algum irmão estiver ao frio, tiritante ou desnudo, sem um pano qualquer que o resguarde, aí estará o crime da indiferença, responsável por dores morais dantescas. Como a gente falou, né, as dores morais geralmente elas vão explodir lá no plano espiritual. Geralmente elas vão explodir lá no plano espiritual. Porque aqui, muitas vezes, a gente passa a vida inteira mesmo não dando muita bola para isso. Achando justificativa para tudo. Racionalização para tudo. Mas aí no plano espiritual não tem mais jeito de enganar. Né? E aí eclode a nossa consciência, analisando o quanto podíamos ter feito e não fizemos. Mas aí já é tarde. Né? Dudu, Alexandre, eu tenho em mim que o mal estará sendo estipado da Terra em pouco tempo. Acho, na verdade, que muitos que o praticam não estarão mais aqui, que nosso planeta já é empenhado no bem, pois está comprovado que a fraternidade anda num crescimento absurdo. Isso vai fazer com que o amor impere e tudo com o tempo será melhor. É verdade, Dudu. Não estarei aqui para ver isso, mas com certeza torcendo muito no plano superior. Dudu, você vai estar lá no planeta de provas e expiações, Dudu. Tô brincando. Ai, é isso aí. Por isso que eu gosto do Dudu. Ele é bem otimista, né, Dudu? É isso mesmo. Vou estar torcendo por vocês lá no plano superior. É isso aí, Dudu.
É isso mesmo, a gente tem que ser otimista mesmo. Vamos nos planejando lá, né? Vamos, pensamento positivo, né, Dudu? Pensamento positivo, vamos estar lá no plano superior, todos juntos lá, né? É isso aí. Plasmando, né, Dudu? Verdade. Tá certíssimo, Dudu. Quando você estiver lá no plano superior, você intercede por nós ainda, Dudu. Ai, ai. Então tá bom. Tá feito, então. Estamos acordados, estamos combinados. Você vai me socorrer. Ai, ai, vamos lá então, né? Então a questão do vestir, né? A questão do vestir. O vestir, né? Nós podemos, né, gastar aí com as vestimentas que nós quisermos. Nós podemos escolher conforme as nossas possibilidades, conforme a moda, conforme o nosso gosto. Ninguém nos impede de fazer isso, empregando os recursos que nós temos. Mas, se ao nosso lado, veja bem, se ao nosso lado, nós estamos ali gastando horrores com as nossas roupas e tal, ao nosso lado as pessoas estão sem nada com o que vestir, crianças andando quase peladinhas de noite aí no frio, né? E nós não nos movemos no sentido de ajudar, aí novamente está surgindo a indiferença, novamente está surgindo o descaso para com a necessidade ao nosso lado, né? Então, a impressão que nos dá, inclusive, é que deve ser proporcional, né? O tanto que nós nos permitimos e o tanto que nós devemos estender aos necessitados, né? Eu acredito até que deva ser proporcional, até para o equilíbrio da nossa consciência, o tanto que nós nos permitimos e o tanto que nós ajudamos, o tanto que nós usufruímos e o tanto que nós beneficiamos. A benefício nosso, eu acredito até que deva ser proporcional uma coisa à outra. A equilíbrio da nossa mente, para que nós nos sintamos mais equilibrados, vamos dizer assim. Deveria ser até proporcional, né? Porque às vezes a pessoa entra num drama de consciência, eu tenho minha consciência fica dizendo que a gente tem tanta condição, mas a pessoa só sofre. Ela só fica aflita, a pessoa só fica aflita, não faz nada no sentido de ajudar. Passa a vida inteira, às vezes, aflita, ou com a consciência pesada, porque tem tanto, enquanto tantos padecem. Mas o que está fazendo por ajudar? Não adianta a gente só ficar aflito, isso não vai beneficiar em nada, né? Tá certo que, às vezes, algumas pessoas querem até ajudar e não sabem ainda a forma de ajudar. Ainda não encontraram. A gente conversa com muitas pessoas que querem ajudar, mas ainda não entenderam o modo de fazer, não perceberam qual seria a melhor forma de ajudar, né? Não descobriram ainda. É normal que aconteça isso. Inclusive no momento de transição, quando está saindo de um modo de viver para um outro modo de viver, pode acontecer uma certa indefinição. Mas o que eu faço? Né? O que seria melhor de eu fazer? A gente não tem ideia, às vezes a gente não tem nem conhecimento de coisas que a gente podia fazer, né? Então, assim, tem uma questão de tempo, de amadurecimento, né? O que a gente não pode é passar a vida inteira se cobrando, mas ao mesmo tempo não fazendo nada, né? Então aí já está, a gente fica se cobrando só para dizer que está sofrendo, mas na verdade não quer fazer nada nesse sentido, né? Não quer sair dessa cobrança, né? Quer continuar só usufruindo, né? Deixa eu ver. A Dulce. Há muita gente que tem roupas guardadas, que não veste e não dá. Aí, já é uma forma já de estender, E às vezes a pessoa vai dar a roupa também e dá aquelas roupas já que está tudo estourado, arrebentado, né? Também não precisa ser assim. Às vezes vai dar umas roupas lá que não tem jeito nem às vezes tem que usar como pano de chão, porque para usar mesmo não tem nem jeito, né? Há outros já são mais delicados, já arruma,
ajeita, costura para dar para alguém. Porque você dá a roupa lá tudo arrebentada, você vai dar trabalho para os outros, né? Os outros vão ter que ir lá remendar, arrumar para poder dar ainda aquilo, né? Então, são coisas que a gente pode fazer. A gente pode coletar roupa com amigos, né? Pode coletar roupa com amigos, pode até fazer um bazarzinho se não quiser dar. Porque, mas o pessoal, se você dá, daqui a pouco eles usam e jogam fora. Então é melhor você vender por um preço bem pequenininho. Tem gente que prefere fazer assim, faz um bazarzinho lá, R$ 1 por peça, alguma coisa assim. Reverte o dinheiro também para caridade. Então, né, Maria? Tem muitas formas da gente estender os benefícios que a gente tem, né? Às vezes faz lá um bazar de roupa chique, pega com os amigos lá, se a pessoa pertence à alta sociedade e tal, reúne as amigas, faz um chá e faz um bazar de roupa chique. Pede para cada uma delas levar os casacos que não usa mais, as peles, as coisas lá, e faz um bazar lá, como é que chama aquelas coisas de roupa usada? Tá me fugindo aqui. Tem um nome lá, brechó, de roupa chique. E às vezes pega o dinheiro que deu aí, chama a sociedade, divulga, né? E pega o dinheiro que deu e compra cestas básicas e gera benefícios para as pessoas, né? Ou compra roupas mais simples, mas que você possa comprar em mais quantidade. Então, a pessoa que faz isso, pessoal, ela pode se vestir muito bem, ela pode exercitar o bom gosto dela do jeito que ela quiser, mas pelo menos ela vai estar se sentindo tranquila, porque ela está também gerando benefícios, né? Eu não acredito que Deus queira que exista pobreza no planeta, né? E que não existam ricos. É como Jesus disse lá, Humberto de Campos, naquela historinha, né? Que a pessoa se aproximou de Jesus. Eu acho muito legal essa história, porque ela se aproximou de Jesus e falou assim, era um senhor lá da sociedade, lá na época de Jesus, né? Ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo que o senhor vai construir um reino, né? Pois não, exatamente, né? Construir o reino de Deus, né? Pois é, eu queria saber qual vai ser o lugar dos ricos nesse reino, né? Olha, o lugar dos ricos vai ser de ajudar os pobres, para que também se tornem ricos. Aí o homem já ficou meio assim, falou, e os mais inteligentes? E os mais inteligentes, seu Jesus? Onde é que eles vão ficar? Aí Jesus, olha, os mais inteligentes, eles vão ficar ajudando os menos inteligentes, para que também ampliem as suas capacidades. E é muito engraçado, porque Humberto de Campos vai contando, né? E esse homem ia tentando saber, na verdade, de Jesus, qual que seria o lugar dele, porque ele se achava muito acima dos outros. E já que Jesus estava construindo um reino, né? Ele queria saber qual que era o lugar dele, né? Nesse reino. E Jesus só rebatendo a coisa de uma forma muito simples. E é isso mesmo. Os mais ricos ajudem os mais pobres a se tornarem ricos. A gente fica falando assim, o mundo está pobre porque os ricos estão ricos. Não é assim, pessoal. Não é assim. Os ricos devem ajudar os pobres para que também fiquem ricos, para que também se tornem ricos. As pessoas que têm uma bagagem cultural, ajudem as que têm menos, para que elas também adquiram mais bagagem cultural. Não é assim? Em todas as áreas. Se nós invertermos esse pensamento, né, pensarmos dessa forma que Jesus colocou, Nossa Senhora, nós vamos ver muitas possibilidades de ajudar, né, Ju? Sem ficar falando mal do dinheiro, sem ficar falando mal da riqueza, sem ficar falando, porque não é o problema. O problema é estendermos os benefícios para que a sociedade evolua, para que a doença diminua, para que a miséria diminua, para que a ignorância diminua, para que a violência diminua. É só questão de estendermos. Não quer dizer que nós não possamos usufruir, mas que nós permitamos que os outros usufruam também. Pronto. Não é tudo que precisa? Nós não precisamos nivelar por baixo, né, Maria? Não precisamos nivelar por baixo, vamos nivelar por cima, onde todo mundo fica feliz. Olha que beleza, todo mundo fica feliz, né? Então vamos lá, senão a gente não termina hoje aqui, né?
Então, continuando, pensamos então, diz a Teresa de Brito aqui, que o problema não será ter isso ou ter aquilo. O problema não será ter isso ou ter aquilo. Olha, o problema não é ter, pessoal. O problema é o modo como as coisas são tidas, obtidas e mantidas. A Joana de Ângeles fala exatamente isso. O problema não é ter ambição, é como a gente canaliza essa ambição. O problema não é ter, mas é como a gente obtém, é como a gente mantém. Né? Quer dizer, como que a gente canaliza os recursos que a gente usufrui. Né? É importante que consigamos viver com pouco ou com muito, sem nos escravizarmos aos gastos improcedentes, frutos da ilusão da propaganda, aquisições que logo estarão em nossas gavetas, nos cantos de armários, nos porões sem utilidade. Então, quantas coisas, quantos objetos, quanta quinquilharia nós guardamos, ficam lá sem gerar recursos para ninguém, sem gerar benefícios para ninguém, e acaba se tornando, de fato, um excedente prejudicial que pesa na nossa economia psíquica, pesa na nossa economia consciencial. Né? Aí terminando aqui, né? Quando descubra que o seu lar, atrelado ao consumismo, tresloucado, ajuntou coisas e coisas que não são usadas, faça-as passar a outras mãos, com a sua vibração de fraternidade. É certo, mas também com o compromisso de você realizar o esforço da educação das suas despesas. O esforço da educação de suas despesas, sem que se faça sovina, porém responsável, multiplicador dos bens divinos que por agora você administra. Por agora nós estamos administrando esses recursos. E nós temos que aprender a administrá-los no esforço de educação, sem que nós sejamos sovinas. Por quê? Porque a pessoa que faz circular o dinheiro, a riqueza, é como a gente disse, ela deixa as pessoas felizes. Onde ela vai, as pessoas já ficam alegres. Oh, beleza, vai gastar bastante, vai gerar comissão, fica todo mundo feliz, Pessoal, os vendedores, gerentes, tal, o pessoal fica tudo feliz. O pessoal adora quando a pessoa entra na loja, porque aquela gasta mesmo. Gente, é gostoso, é bom, gera uma energia boa, principalmente quando a pessoa é simpática, Porque tem uns clientes que acabam sendo chatos, antipáticos, Mas quando a pessoa é bem-humorada, tal, e vai e gasta, o pessoal fica feliz da vida, gente, não tem problema nenhum. Agora, gastar com responsabilidade, É melhor gastar com responsabilidade, porque nós estamos administrando recursos que não nos pertencem. Vamos usufruir, vamos aproveitar, vamos nos beneficiar, mas vamos estender esses recursos. É só isso que precisa. E aí nós estaremos alinhando o nosso querer, o nosso fazer, o nosso ter, ao nosso ser, a presença divina dentro de nós, nos guiando para que nós hajamos com consciência. Muito bem, pessoal, terminamos aqui, graças a Deus, finalizamos mais um estudo, muito proveitoso, eu acredito, porque nós tivemos uma possibilidade interessante de refletir sobre os nossos bens, os nossos recursos, Semana que vem nós vamos falar sobre o nome do capítulo, o capítulo 21, com poucas coisas. Com poucas coisas, tá? Vai ser o capítulo da semana que vem. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço a todos os nossos companheiros do Pautalk, todos os amigos aí que nós amamos muito. Também no Facebook, pessoal que tem se aproximado também, usando esse recurso para o estudo ao vivo, Talvez alguns não saibam que nós temos sempre colocado no Facebook o link para vocês acompanharem em vídeo e em áudio também, tá? Então no Facebook dá para você nos ver e ouvir, e pode compartilhar com outros aí, com familiares, amigos, e vai estendendo essa corrente de estudos aí, tá bom? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Melhor, até sexta-feira,
Sexta-feira eu tenho estudo com vocês, né, amanhã, né, às 8 horas da noite, tá bom? Um beijão, até mais.